1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar rastro algum. Nenhum corpo, nenhum destroço flutuando nas águas. Ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje, aquela manhã permanece envolta em mistério profundo e perturbador. O Triângulo das Bermudas não é apenas um local geográfico marcado nos mapas. É uma região do Oceano Atlântico Norte que se estende entre Miami, na Flórida, as Ilhas das Bermudas e Porto Rico. Durante séculos, navegadores e aviadores atravessaram essas águas, mas alguns nunca voltaram. Centenas deles. E ninguém consegue explicar por quê. Naquela tarde de 5 de dezembro, 5 bombardeiros TBM Avenger decolaram da base naval de Fort Lauderdale. A missão era simples, um voo de treinamento rotineiro. Os pilotos eram experientes, os aviões estavam em perfeito estado de funcionamento. Ninguém esperava que aquele seria o último voo de 14 homens. O tenente Charles Taylor liderava essa esquadra. Ele era um piloto respeitado, com centenas de horas de voo. Os outros 4 aviadores voavam sob suas ordens. Tudo transcorria normalmente nas primeiras horas. Os 5 Avengers cortavam o céu da Flórida com precisão militar. Mas então algo começou a mudar. Os instrumentos começaram a agir estranho. As bússolas vacilavam. As primeiras mensagens de rádio chegaram à base com um tom de preocupação contida. "Não consigo localizar a terra. Não sei aonde estou", disse o tenente Taylor. Sua voz era firme, mas havia incerteza nas palavras. Os controladores da base tentaram ajudá-lo, oferecendo orientações. Mas nada funcionava. O tenente relatou que seus instrumentos estavam falhando. Um após outro, os dispositivos de navegação simplesmente paravam de funcionar. As bússolas giravam loucamente, apontando para todas as direções menos a correta. Era como se o próprio espaço ao seu redor tivesse perdido suas referências. As comunicações pioraram rapidamente. As mensagens ficavam cada vez mais fragmentadas, distorcidas por interferência estática. O desespero na voz de Taylor tornou-se evidente. Ele pedia ajuda, pedia instruções, pedia uma solução que ninguém na Terra conseguia oferecer. Os controladores aéreos faziam tudo ao seu alcance, mas a distância era implacável. A perda progressiva de contato com a base foi devastadora. Uma mensagem chegava clara, a próxima já era praticamente ininteligível. Os aviadores tentavam desesperadamente encontrar terra. Combustível diminuía, o tempo passava, e o Triângulo das Bermudas parecia engoli-los lentamente, inexoravelmente, e então chegou o silêncio absoluto. O último sinal de rádio do tenente Charles Taylor e sua esquadra desapareceu. Nada mais foi ouvido. A base aguardava esperançosa por um novo contato. Horas passaram. Depois dias, mas a resposta nunca veio. 5 aviões simplesmente deixaram de existir. 14 homens desapareceram do mapa. Nenhuma evidência foi deixada para trás. Nenhum destroço boiava na superfície. Nenhum corpo foi encontrado. Era como se aqueles aviadores tivessem sido apagados da realidade, transportados para uma dimensão desconhecida. As famílias dos aviadores aguardavam notícias que nunca viriam. Filhos esperavam pais que não voltariam para casa. Esposas permaneceram na incerteza cruel do não saber. E o mundo inteiro se perguntava: que força poderia apagar 5 aviões em poucos minutos? Que poder poderia remover uma esquadra inteira do existir? Esse é o mistério que abalou a confiança na segurança aérea. Esse é o desaparecimento que mudou para sempre a percepção das pessoas sobre aquela região maldita do oceano. Antes de continuarmos essa jornada através do desconhecido, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Mas o voo 19 não seria o último caso. Depois daquele desaparecimento devastador em 1945, outras histórias similares começaram a emergir das águas do Triângulo das Bermudas. O padrão era inegável, assustador, quase como se aquela região fosse um portal para o desaparecimento sistemático de embarcações e aeronaves. Investigadores militares analisaram meticulosamente cada detalhe do que aconteceu com o tenente Charles Taylor e seus homens. A conclusão oficial culpou o próprio piloto. Seus últimos comandos, argumentavam, foram questionáveis. Talvez ele tivesse se desorientado durante o voo. Talvez o combustível insuficiente o impedisse de encontrar o caminho de volta para casa. Era uma explicação conveniente, simples, que encerrava o caso nos arquivos oficiais. Mas pilotos experientes rejeitavam essa teoria. Como alguém com a experiência de Taylor poderia cometer um erro tão fundamental? A dúvida permanecia suspensa no ar, pesada e incômoda. Cientistas, então, começaram a explorar explicações alternativas baseadas em fenômenos naturais. A corrente do Golfo, aquela poderosa corrente oceânica que atravessa a região,
poderia ter arrastado os destroços para longe, tornando impossível qualquer recuperação. Formações meteorológicas extremas e improvináveis poderiam ter se desenvolvido rapidamente, criando condições de voo impossíveis. Havia ainda uma teoria mais perturbadora. Bactérias microscópicas que liberavam bolhas de gás metano do fundo do oceano, criando espuma densa capaz de aprisionar navios inteiros e fazê-los afundar em questão de minutos, como se desaparecessem no nada. Outra teoria intrigante envolvia anomalias magnéticas. Aquela região específica do Oceano Atlântico Norte, entre Miami, Bermudas e Porto Rico, apresentava alterações peculiares no campo magnético terrestre. Bússolas não funcionavam corretamente. Instrumentos de navegação falhavam inexplicavelmente. Relógios atrasavam ou adiantavam. Era como se as próprias leis da física tivessem sido alteradas naquela zona maldita, deixando pilotos e marinheiros desorientados, incapazes de confiar nos seus equipamentos. Mas a traição dos dados começou a revelar algo mais sinistro ainda. Registros oficiais desapareciam dos arquivos militares. Documentos foram classificados como secretos, retirados do acesso público. Investigações que prometiam revelar a verdade eram abruptamente interrompidas. As famílias dos desaparecidos eram impedidas de conhecer qualquer informação completa sobre o que havia acontecido com seus entes queridos. O silêncio oficial se tornava quase tão aterrorizante quanto o próprio mistério. E então havia o padrão assustador. O SS Cyclops, um navio cargueiro imenso, havia desaparecido em 1918 com 300 pessoas a bordo. Simplesmente sumiu. Um voo de transporte DC-3, em 1948, desapareceu com 32 pessoas. Aviões e navios de diferentes épocas, circunstâncias variadas, mas sempre o mesmo resultado final: desaparecimento total, sem explicações satisfatórias. Centenas de desaparecimentos foram documentados ao longo dos séculos. Nenhuma explicação satisfatória conseguia explicar todos eles simultaneamente. Era como se o Triângulo das Bermudas fosse vivo, predatório, devorando qualquer coisa que ousasse atravessar suas águas. A zona parecia possuir uma inteligência própria, uma vontade de devorar. Pilotos que conseguiam escapar relatavam sensações estranhas, instrumentos enlouquecidos, orientação perdida, como se o próprio espaço ao seu redor tivesse se desintegrado. A pergunta final, a que mantinha especialistas acordados à noite, ecoava incessantemente. Estamos lidando com um fenômeno que ninguém, absolutamente ninguém, consegue compreender? Uma força além de nossa compreensão científica? Ou simplesmente com a ignorância humana mascarada de mistério? A verdade, quando finalmente emergiu das profundezas do conhecimento científico, provou ser muito menos dramática que as lendas que cercavam o Triângulo das Bermudas. Cientistas modernos, equipados com tecnologia avançada e acesso a dados históricos reanalisados, começaram a desvendar os mistérios que aterrorizavam gerações inteiras. O que descobriram foi ao mesmo tempo libertador e desapontador. A maioria dos desaparecimentos tinha explicações científicas perfeitamente plausíveis. A região do Triângulo não era mais perigosa que qualquer outra zona oceânica densamente navegada. As estatísticas provavam isso inegavelmente. Onde havia mais tráfego de navios e aviões, havia mais desaparecimentos. Era simplesmente a lei dos números em ação. Os fenômenos naturais que ocorriam ali, embora extremos, não eram únicos naquele local específico. Correntes oceânicas poderosas, tempestades repentinas, anomalias magnéticas moderadas, tudo isso existia em muitos lugares do mundo. A verdade era perturbadora em sua simplicidade. As pessoas queriam acreditar no sobrenatural porque o mistério era infinitamente mais atraente que a ciência. O desconhecido alimentava a imaginação de forma que nenhuma explicação racional conseguia igualar. A mídia sensacionalista havia amplificado as histórias ao longo das décadas, transformando tragédias reais em lendas urbanas. O Triângulo das Bermudas se tornara um símbolo cultural do medo, um portal imagético para o desconhecido que assombrava o inconsciente coletivo. Mas havia algo profundamente errado em aceitar o mito enquanto se ignorava a realidade das vítimas. O tenente Charles Taylor, por exemplo, não era um nome em um mistério cósmico. Era um homem, um piloto experiente que enfrentou circunstâncias extraordinárias. Talvez tenha se desorientado, talvez seus instrumentos tenham falhado por razões explicáveis. Mas ele merecia ser lembrado como um ser humano real, não como um fantoche em uma história de horror sobrenatural. As famílias dos aviadores desaparecidos mereciam respostas genuínas, não lendas que eternizassem a incerteza. Cada homem perdido no voo 19, cada passageiro do DC-3, cada marinheiro do SS Cyclops era uma pessoa com amigos, família, sonhos.
Suas mortes mereciam ser compreendidas através da verdade, não obscurecidas por sensacionalismo mítico. A superação veio quando a tecnologia moderna finalmente permitiu compreender o que antes parecia incompreensível. Satélites orbitais mapearam cada corrente oceânica. Sistemas de posicionamento global eliminaram a desorientação que outrora assombrava os navegadores. Análise de dados sofisticada explicou anomalias que pareciam impossíveis. O oceano ainda era perigoso, ainda exigia respeito profundo, mas não era sobrenatural. Era apenas natureza em sua forma mais intensa. A resolução satisfatória não veio de uma revelação bombástica. Veio da lenta acumulação de conhecimento. O Triângulo das Bermudas não era um portal interdimensional. Era um lugar com dinâmica oceânica complexa, tráfego intenso e perigos reais mas compreensíveis. Respeitar os desaparecidos significava memorizar a verdade, não perpetuar ilusões. As investigações honestas levaram a melhorias genuínas na segurança. Novos protocolos de comunicação foram implementados. Equipamentos foram aprimorados. Treinamento se tornou mais rigoroso. Vidas foram salvas porque alguém decidiu buscar a verdade em vez de alimentar o mito. O maior mistério não era realmente o triângulo. Era porque a humanidade preferia acreditar em fantasias a enfrentar a realidade. A ignorância nos protege de responsabilidades incômodas, mas talvez o verdadeiro desaparecimento, o mais significativo de todos, fosse exatamente esse. O desaparecimento da ignorância quando finalmente abraçamos o poder transformador da verdade. Naquele momento, as legendas cessaram, e a compreensão verdadeira começou seu trabalho silencioso, curando feridas que o mistério havia mantido abertas por décadas.